Seguindo em frente aqui com o nosso estudo de Kitzur Hanukkah, a gente se encontra agora na Halachá Yud Zayin. Fala pra gente o Kitzur Hanukkah sobre os toques do shofar feitos no dia de Rosh Hashanah. Batkiot betoch hazarat atfilah ish minhagim shonim kama tokim, bekol makom yachzik minhago, vechem batkiot shelachar atfilah ish minhagim shonim. Existem alguns costumes com relação aos toques do shofar em Rosh Hashanah, quando se faz exatamente. O nosso costume hoje em dia, na maioria das keilot, é de tocar 100 toques do shofar. Como a gente chegou em 100? Pela Torá, a priori, nós devemos ouvir em Rosh Hashanah 3 vezes o toque chamado truá. Truá é aquele toque cortadinho. Existe dúvida se é o toque cortadinho em 9 pedacinhos ou 3 pedacinhos. Antes e depois de cada truá, deve-se fazer tkiá, que é aquele toque constante. Então, pela Torá, a priori, o que a gente deve ouvir é tkiá, truá, tkiá. Só isso, 3 toques. Porém, devemos ouvir isso 3 vezes. Então, a gente faz em Rosh Hashanah, tkiá, truá, tkiá, 3 vezes de novo tkiá, truá, tkiá, tkiá, truá, tkiá. Assim a gente faz 9 toques. A priori, isso seria obrigatório pela Torá. Porém, já que existe dúvida o que é a truá exatamente, se são 9 toques curtinhos ou 3 cortados, a gente faz as duas opções. Então, além dessa primeira série de 9 toques, a gente tem mais uma segunda série, que é chamada de Tkiá Shvarim Tkiá. São mais 9 toques. Porém, com o tempo, aparece na Gemara, surgiu a dúvida que talvez, na verdade, esses toques que se faz não são toques nem curtinhos e nem esse de 3 partes. É, na verdade, uma mistura dos dois. A mistura dos dois significa que a gente faz shvarim e depois truá. São 3 toques curtos e mais 9 curtinhos. Então, aqui a gente tem mais uma nova série com 12 toques. Porque essa nova série é formada de 3 partes que tem 4 toques em cada um. Tkiá, shvarim, truá, tkiá, 4 toques, vezes 3, 12. Chegamos ao número de 30 toques. Como chegamos no 100 a partir daqui? Então, decretaram os sábios que deve-se fazer os toques do shofar antes de Musaf e durante Musaf. Antes de Musaf, a gente faz os toques do shofar chamados Tkiá de meio chave e depois a gente faz os de Musaf. Então, os nossos 30 duplicaram, viraram já 60. Apareceram costumes de tocar também durante a tefilá em silêncio. Quando as pessoas estão rezando em silêncio, cada um no seu ritmo, se toca o shofar nos pontos onde se deve tocar, em Malchuyot, Zichronot e Shofarot. Também se toca o shofar nesses momentos, já vamos falar disso rapidinho, mas de qualquer jeito a gente então acrescentou aqui mais uma série de 30 toques, chegando em 30, mais 30, mais 30, 90. O Arizal traz pra gente, e assim ele decretou, e assim realmente é o costume que se espalhou por toda a Israel, de fazer 100 toques. Então depois da tefilá se completam mais 10 para chegar a 100 toques de shofar. Com relação à tefilá de Musaf, que é feita em silêncio, antes da Hazará, existem 2 costumes. Tem quem toque shofar nesse momento também. Cada um ele reza no seu ritmo. O Hazan, quando ele chega em Malchuyot, Zichronot e Shofarot, nos lugares onde se toca o shofar, lá se toca o shofar. Todo mundo para ouvir. Quem está mais devagar, quem ainda não chegou no lugar correto, ele para onde ele estiver, ele ouve o toque do shofar, depois ele vai seguindo em frente. Quem reza um pouco mais rápido, o ideal é que se espere o Hazan no lugar onde se ouve o shofar e depois continua em frente. Porém, tem lugares que falaram, não, se a gente começar a parar todo mundo para ouvir o shofar, cada um vai rezar num ritmo diferente, alguns vão rezar mais rápido, tem que parar, uns vão rezar mais devagar e eles vão se distrair. Então, o ideal é que não se toque durante a tefilá belachas, a tefilá em silêncio, e depois que acabou o Musaf, se completa. Em vez de fazer 10 para completar os 90 e chegar a 100, se faz 40 toques para completar os 60 e chegar a 100. Cada keilá tem o seu minhag e cada um deve manter o seu minhag. Depois que acabaram de fazer os toques do shofar, se guarda o shofar até o dia seguinte, não se pode ficar brincando e tocando nem para treinar. Mesmo quem vai tocar shofar no segundo dia, não deve ficar tocando o shofar à toa no primeiro dia, ele deve esperar chegar ao segundo dia e ele vai tocar na hora correta. Halachá Yudchet. Imesh Milá Malim Lachar Haftará Kodem Tkiat Shofar. Caso tenha um Brit Milá no dia de Rosh Hashanah, se toca o shofar
logo depois da Haftarah, se faz Brit Milá, logo depois da Haftarah, antes do toque do shofar. Veremes, Zechor Brit Avraham, Zomilá, Veakedat Yitzhak. A gente encontra no Pasuk que o Brit de Avraham Avinu, que é o Brit Milá, ele vem antes de Akedat Yitzhak, que o shofar, um dos remazim, uma das ideias do shofar, é lembrar de Akedat Yitzhak. Então a gente antecipa o Brit Milá para Akedat Yitzhak. O Beshabat, Malim Achar Ashrei. Caso seja Shabat, a gente tem o Ashrei antes de Musaf, se faz o Ashrei primeiro. Vem tzechim lamula etzel eledet malim achar etzel bet knesset, e caso não seja possível trazer o bebê para a sinagoga, como no Shabat, se não tiver eruv, ou por algum outro motivo, se faz o Brit Milá depois que acabar a tefilá, se reza a tefilá completa e depois vai para a casa da Yoledet fazer o Brit Milá. הלכה י' ט' מי שיצא בתקיעת שופר וצריך לתקוע בשביל אחרים, יכול גם כן לברך את הברכות. Alguém que já cumpriu a mitzvah de shofar, mas ele vai tocar para uma pessoa que ainda não ouviu a mitzvah, e essa pessoa não sabe fazer a brachá, mesmo quem já cumpriu a mitzvah de shofar, ele pode fazer a brachá pelos outros. A gente tem uma regra que diz que um é responsável pelo outro. Então, se tem uma mitzvah que eu já cumpri, mas a outra pessoa não, e a pessoa precisa cumprir, eu posso fazer a brachá no lugar dele. E quando ele responder amém, é como se ele tivesse feito a brachá. Então, alguém que ouviu o shofar na sinagoga, ele já cumpriu a mitzvah, ele vai tocar para outra pessoa, a pessoa que está tocando e já cumpriu a mitzvah, pode fazer a brachá pelo outro. Porém, o ideal é que a pessoa que está ouvindo o shofar e vai cumprir a mitzvah agora, que ele faça a brachá. Só no caso de que ele não consegue fazer a brachá, ou ele não sabe, aí a gente passa para outra pessoa. והתוקע בשביל נשים, אם הוא כבר יצא, לא יברך את הברכות, אלא אישה תברך, כיוון שמצד הדין נשים פטורות מתקיעת שופר, משום דעה במצד עשה שהזמן גרמה. O que acontece? Alguém que vai tocar para uma mulher ouvir. As mulheres não têm obrigação da Torá de ouvir o shofar em Rosh Hashanah. Ouvir o shofar é uma mitzvah, tase shazman gramá, é uma mitzvah que é limitada a um tempo específico, e todas as mitzvot que têm um limite específico, as mulheres estão isentas. Mitzvot que elas são constantes o tempo todo, como brachot para comida, por exemplo, sempre que você comer e você faz brachá, a mulher tem a obrigação de fazer. Mas mitzvot que são limitadas a um tempo específico, como o toque do shofar, que é só em Rosh Hashanah, ou Arbat Aminim, que é só em Sukkot, as mulheres estão isentas. Porém, elas receberam sobre si mesmas a obrigação de cumprir essa mitzvah. Então, mesmo hoje em dia, as mulheres são obrigadas a ir ao Beit HaKnesset ouvir, mas a obrigação delas não é da Torá. Consequentemente, elas não têm uma obrigação de fazer a brachá. Então, o que acontece nessa situação? Alguém que vai tocar para mulheres, ele não pode fazer a brachá no lugar delas, porque elas não são realmente obrigadas. Então, elas podem fazer a brachá, a mulher própria pode fazer a brachá, esse é o costume ashkenazi, que uma mulher que recebeu sobre si mesma o que ela quer cumprir uma mitzvah, ela pode fazer a brachá, diferente dos faradim. Os faradim, uma mulher que decidiu fazer uma mitzvah, que ela não é obrigada, ela pode cumprir. E ela fez uma mitzvah, mas ela não pode fazer a brachá, certo? Isso é comum com Arbat Aminim em Sukkot, ou com Alel em Rosh Chodesh, se faz brachá ou se não faz brachá. Realmente tem alguns pontos sobre alguém que recebeu sobre si mesmo uma brachá, ou um costume, se ele faz brachá sobre isso ou não. Então, mulheres ashkenaziot podem fazer brachá, mulheres faradiot costumam não fazer brachá. Tem quem diga que alguém que já cumpriu a mitzvah, ele não pode tocar para as mulheres, porque ele já cumpriu a mitzvah, então não existe mais mitzvah de shofar, e mesmo que a mulher queira cumprir a mitzvah, alguém que não é obrigado mais a ouvir, ele não pode tocar o shofar, para ele é como se ele tocasse o shofar sem nenhuma obrigação. Então, o ideal é que ele não toque. Então, o que faz alguém que quer tocar para as mulheres e não tem outra pessoa? O que ele pode fazer? Essa pessoa que quer tocar para mulheres e existe a opinião de que ele não deve fazer a brachá e nem tocar porque as mulheres não são obrigadas, o que ele faz é que ele tem que ter kavaná, ele pode tocar antes de ouvir no Beit HaKnesset, ou seja, antes de Latzet Yedei, antes de cumprir a mitzvah dele de tocar o shofar, ele toca para as mulheres. E depois ele vai para o Beit HaKnesset, ouvir no Beit HaKnesset. Se for fazer isso, deve-se esperar passar 3 horas do dia, que é um pouco mais tarde, um pouco mais para frente do dia, já quando já começam a fazer a tefilá de Musaf, que aí ele pode ouvir o shofar. Mas antes, muito cedo, antes da tefilá, ou nas primeiras 3 horas por dia, não se toca o shofar sozinho. Ou ele pode tocar para as mulheres na hora que tocam para o Beit HaKnesset, ou ele depois que ele já ouviu as tkiot no Beit HaKnesset, como ele faz para ir tocar para as mulheres?
mulheres, ela sheichaven shelo latzeh betkiot elu, ela betkiot shu yitka lifnei haisha veivarech alem. Ele pode pensar, na hora que estão tocando o shofar no Beit HaKnesset, ele pode pensar o seguinte, olha, eu vou tocar o shofar no Beit HaKnesset, eu vou ouvir, não a própria pessoa que está tocando, mas eu vou ouvir o toque do shofar no Beit HaKnesset, mas eu não vou cumprir a mitzvah nesse momento, a mitzvah eu vou cumprir depois, quando eu for tocar para as mulheres. Mesmo que, por exemplo, nesse caso, ele, quando foi ter o toque do shofar na sinagoga, ele foi para um lugar onde tinham mulheres, que não podiam ir para a sinagoga, tocou para elas, foi lá, fez a brachá e tocou para elas. Mesmo que ele ainda vai voltar para a sinagoga e fazer musaf, a brachá que ele fez é válida também para as tkiot de musaf, porque mesmo que ele saiu de um lugar para o outro, ele foi do lugar onde estavam as mulheres para a sinagoga, esse caminho que ele fez não é suficiente para anular a brachá que ele fez antes, e a brachá é válida também para os toques do shofar que vão ter na continuação. Completa aqui o que Shulchan Aruch, que uma mulher que ela está fraca e ela precisa comer antes de ouvir o shofar, ela pode comer. Geralmente, não se come antes, se a gente tem uma mitzvah que a gente precisa cumprir ela, não se come antes de cumprir essa mitzvah. Então, o ideal é não comer antes do toque do shofar, porque já que a pessoa tem a mitzvah de cumprir o shofar, ele não pode agora começar a comer, tomar café, igual não se come antes de shacharit, também não se come antes do toque do shofar. Alguém que está fraco, ele não vai conseguir prestar atenção e cumprir a mitzvah, traz aqui o que Shulchan Aruch, que uma mulher que precisa disso, ela pode comer. Mas de forma geral, é melhor evitar comer antes do toque do shofar.